Atenção, está no ar a Rádio Libertadora. Assim sendo, declaro vaga a presidência da República. Começa agora o Hoje na História de Ópera Mundi. Hoje na História, 1º de dezembro de 1913, a ilha de Creta é anexada à Grécia. Foram duas as guerras nos Balcãs, no sudeste da Europa, entre 1912 e 1913. Durante essas guerras, a Liga Balcânica, formada por Bulgária, Montenegro, Grécia e Sérvia, conquistou primeiramente territórios otomanos, Macedônia, Albânia e a maior parte da Trácia. Em seguida, a Liga Balcânica se lançou sobre a divisão das áreas restantes. Nesse contexto, a ilha de Creta se juntou à Grécia em 1º de dezembro de 1913. Creta é a maior ilha da Grécia e uma das 13 da periferia do país. Ela se localiza ao sul do Mar Egeu, sendo a segunda maior ilha do Mediterrâneo Oriental e a quinta maior de todo esse mar. Segundo a mitologia, era lá que vivia o Minotauro. No cruzamento de 3 continentes, Europa, Ásia e África, e com capital em Iráclio, Creta cobre uma área de 8.336 km² e conta com cerca de 650 mil habitantes. Seu litoral é pontilhado por enseadas, baías e penínsulas, que fazem da ilha um dos destinos turísticos mais populares da Europa. Um conjunto de montanhas altas atravessa a ilha de oeste a leste, formado por 3 grupos distintos. A oeste estão as Montanhas Brancas, que chegam a 2.453 metros de altitude. Ao centro, a montanha de Ide, cujo ponto mais alto é o pico Psiloritis, com 2.456 metros. E a leste, a montanha de Dikit, com 2.148 metros de altitude. Tais montanhas deram a Creta planaltos férteis, como os de Lassite, Omalos e Nida, e cavernas como as de Dictaion e Idaion, além do famoso desfiladeiro de Samária. Há ainda alguns vales e planícies no relevo cretense, com destaque para a planície de Messara, localizada entre as montanhas de Psiloritis e Asterousia, no centro-sul da ilha. Os cretenses criaram, no 3º milênio a.C., uma grande civilização insular conhecida como minoica, que construiu palácios nas cidades de Knossos, em Festo, em Malha e em Ágia Tríada, cujas ruínas ainda podem ser vistas. Alguns séculos mais tarde, essa civilização se disseminou para outras regiões do Mar Egeu, incluindo a Grécia continental. A partir da primeira metade do 2º milênio a.C., Creta chegou a ser um centro comercial de produtos como vinho, azeite, cerâmicas, tecidos e joalheria. Impôs-se no Mediterrâneo, em territórios próximos e até mais afastados, como a Sicília. Seu predomínio terminou por volta de 1400 a.C., quando foi ocupada militarmente pelos aqueus. No ano 67 a.C., os aqueus entraram em conflito com os romanos, que conquistaram a ilha, comandados por Quinto Metelo. Quando o Império Romano se dividiu em 395, Creta assumiu um papel importante por causa de sua localização estratégica no Império Romano do Oriente, tendo sido um relevante posto bizantino. Em 823, a ilha foi ocupada pelos árabes, tendo sido reconquistada pelo Império Bizantino em 961. Veneza a reconquistou durante a Quarta Cruzada, em 1204. Os venezianos teriam de defender a ilha das investidas dos turcos otomanos durante o século XV. Os turcos instalaram-se em Creta em 1645 e acabaram por conquistá-la totalmente em 1715, introduzindo o islamismo sunita. Contudo, a grande maioria da população permaneceu fiel ao cristianismo ortodoxo de etnia e língua grega. Creta tornou-se um estado autônomo em 20 de março de 1898 e independente em 6 de outubro de 1908, ficando a população dividida entre turcos e gregos.
Mesmo com a anexação definitiva à Grécia em 1913, Creta constitui um mundo diferente em comparação com outras partes do país, com suas próprias tradições, personalidade e seu próprio dialeto grego. Hoje em dia, Creta possui uma economia que depende em boa parte da agricultura e do turismo. Destaca-se o cultivo da oliveira, a partir do qual se produz azeite virgem. Outros produtos cultivados são laranja, uva e vegetais de estufas. Há ainda a produção de mel, queijo e ervas. Além da atividade agrícola, há um grande número de ovinos e caprinos na ilha. Hoje na história, texto original Max Altman, gravação Michele Coelho, locução Haroldo Cerávulo, edição Laila Manoeli. Você já fez uma assinatura solidária de Opera Mundi? Com 70 centavos por dia, você ajuda a imprensa independente e combativa. Acesse www.operamundi.com.br/apoio.